Queridos, quero compartilhar com vocês um texto aí. Quem é que está preparado para aprender sobre os dons locais? Diga amém. Amém. Olha aí, muito bom, queridos. Pode trazer, irmão. Muito bem. Então, nós estamos estudando no livro de Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, né? Especificamente sobre esses dois textos. E a gente está vendo muitos conselhos que o apóstolo Paulo dá, orientações, ensinos, especialmente sobre isso, sobre a capacitação que a igreja deve ter com relação aos dons que o Espírito Santo de Deus dá. O Espírito Santo de Deus não nos dá nada para que fique engavetado, Ele nos dá para que nós possamos usar para a glória do Senhor. Então você quer aprender? Eu quero aprender. Então, queridos, eu vou pedir licença a vocês, mas hoje nós vamos trazer uma outra palavra que não é sobre os dons. Mas a Bíblia, viu? Vamos trazer a Bíblia, do mesmo jeito, tá? Queridos, por que eu vou deixar esse estudo para a próxima quarta-feira? Por quê? Porque nós estamos entrando nas últimas semanas do nosso encontro com Deus. E algumas pessoas ainda têm dúvida a respeito da necessidade disso. E da importância de um programa como esse. Então, a palavra hoje não vai ser para falar sobre o encontro. Mas a palavra hoje vai falar sobre os encontros que pessoas tiveram na Bíblia e que foram transformadas por causa desses encontros. Talvez você diga, pastor, agora eu fiquei desanimado. Eu vou dizer para você, querido, que se anime. E sabe por que você deve se animar? Porque você pode ser um canal de bênção na vida de outra pessoa, para estimular, para encorajar, para investir na vida dessa pessoa, para que ela possa ter um final de semana abençoado e naturalmente transformador. Então, se você for olhar lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, você vai ver desde a criação do mundo que o Senhor, nosso Deus, promovia encontros transformadores. E hoje que eu quero falar justamente sobre isso, sobre a importância de um encontro com Deus. Há uma importância de você buscar a Deus. A gente olha no livro de Gênesis e por falta de busca, dessa busca por Deus, o Senhor pergunta a Adão e Eva, e especialmente Adão, aonde está você? Talvez você diga, pastor, mas aquilo ali, pastor, aquilo ali foi somente um momento que Deus teve e tal. Não, você vai olhar toda a Bíblia, Deus sempre buscando ter um relacionamento com a sua criação. E se eu perguntar hoje, talvez você diga, eu já sei de tudo isso, eu vou perguntar hoje, você hoje já se encontrou com Deus? Você hoje já reservou um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra, um tempo de adoração a Deus hoje? Talvez a resposta da sua cabeça foi, pastor, eu deixei para este culto. Eu quero dizer para você que o Senhor quer se encontrar muito mais com você do que apenas nos cultos. Deus não habita mais em templos feitos por mão de homens. Quando nós vamos para a nossa casa, a presença do Senhor vai conosco. Quando nós nos ajuntamos aqui como igreja, a presença do Senhor está aqui. E por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque quando nós apenas pensamos que o nosso encontro com Deus se resume a vir só para a igreja, nós estamos perdendo uma porção muito preciosa de muito mais que Deus quer continuar derramando sobre nós. E eu separei aqui pelo menos 4 encontros que foram marcantes. Eu poderia separar muitos outros, porque a Bíblia está repleta de pessoas que foram impactadas por Deus. Então separei apenas 4 para poder compartilhar com vocês. Então já descansa seu coração, porque não tem 9 pontos, teremos 4 pontos aqui hoje, que eu quero falar sobre a importância de um encontro com Deus. Esse primeiro ponto se encontra em Atos capítulo 16, Atos capítulo 16, do versículo 27 ao versículo 34. Atos capítulo 16, do versículo 27 ao versículo 34. E que encontro marcante
foi esse? E por que é importante termos um encontro com Deus? Veja aí. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Qual é o contexto aqui? Paulo e Silas estão adorando ao Senhor, estão presos, estão adorando e orando. E houve um terremoto naquela prisão e as celas se abriram. E o carcereiro se desesperou, como diz o texto. E por ver as celas abertas, ele queria tirar a própria vida. Aí o texto diz: mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo se prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Por que é importante ter um encontro com Deus? Porque encontros com Deus salvam vidas. Os encontros com Deus, eles salvam vidas. Muitas pessoas, elas participam de um retiro como esse, e elas são impactadas e confrontadas por Deus na sua fé. Esse, queridos, não é somente um final de semana para que as pessoas possam curtir, aproveitar e descansar. Não, é um final de semana em que, para você ter uma ideia, nem lazer tem. Nem lazer nós temos no nosso retiro. E por quê, pastor? Porque são ministrações voltadas para impactar as vidas. Não por as próprias palavras, mas pela presença do Deus vivo ali conosco. Por que a gente estimula as pessoas a participarem? Porque eu sei que há pessoas que precisam de salvação. Talvez você diga: pastor, um incrédulo pode ir? Pode ir. Se você convidar essa pessoa, se você encaminhar essa pessoa, então essa pessoa muito provavelmente se renderá a Jesus durante esses dias. Você quer dar um presente, quer dar um presente para um ente, querido? Se eu der um presente desse, eu digo para você que no mínimo vai ser muito marcante para a vida dele, a não ser que ele não queira de maneira nenhuma estar lá, então talvez ele não vai receber o que vai ser ministrado. Nós olhamos esse texto aqui, e esse homem que estava ali cuidando de Paulo, cuidando dos outros presos, era alguém que necessitava de um encontro com o Senhor para a salvação. Gente, você certamente lembra do momento em que você teve um encontro com Cristo, em que a palavra do Senhor confrontou a sua vida, que você percebeu o quanto você estava distante do Senhor e o quanto você precisava se render a Ele. Então, um retiro como esse, queridos, não é um retiro como a gente faz no período de carnaval, não é um retiro que a gente faz de comunhão, é um retiro de alto impacto com relação ao falar de Deus às vidas que ali estão. Então, quantas pessoas hoje estão vivendo de fato aprisionadas em prisões espirituais e até mesmo em opressões familiares. Pessoas que precisam entender que Jesus Cristo liberta as pessoas do mal. Quantas estão até sorrindo por fora aí, que você conhece, ou talvez você esteja na nossa igreja, esteja sorrindo por fora, mas por dentro vocês estão sem fé, sem esperança, sem alegria. E um final de semana como esse pode ser um divisor, e certamente será na sua vida. Quantas pessoas chegam até lá precisando de um toque de Deus? Elas chegam antes de uma ministração como ela e falam assim: Senhor, eu queria que o Senhor só tocasse em mim, o Senhor tocasse de alguma maneira, eu sentisse a tua presença. E aquelas pessoas não sentem nenhuma, nem duas, mas em vários momentos elas são tocadas pelo Espírito Santo. Queridos, esse retiro, ele pode, não vou dizer nem somente pode, ele será um lugar onde Deus vai, de fato, em nome de Jesus, interromper
vidas de pessoas que estão desesperadas por algo, que às vezes não encontram uma razão da sua existência. Você está investindo para ganhar alguém para Jesus Cristo? Este é um meio que Deus colocou na tua igreja para facilitar todo o investimento que você tem feito na vida dessa pessoa. Talvez você diga: pastor, mas se o propósito também é salvar vidas, por que não faz de graça? Por que que precisa ter um valor? Porque, queridos, o dono lá, ele cobra. Eu queria que ele dissesse assim: pastor, olha, o senhor não vai pagar nada aqui. Nós vamos preparar uma alimentação para 100 pessoas, nós vamos hospedar essas 100 pessoas, e essas 100 pessoas vão vir aqui gratuitamente. Aí eu vou dizer: mas tem um ônibus. Não, mas eu vou falar, o ônibus, vocês não vão gastar nada aqui. Aí você acha que a gente vai cobrar? Não. Por que tem esse valor? Porque a gente precisa pagar os investimentos. E, queridos, aonde é que você fica? Se formos pensar somente em um final de semana de lazer, que você tem 6 refeições, pelo menos. Lanche de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Estou brincando, mas você é bem cuidado por esse valor. Nós não estamos vendendo uma inscrição. Nós estamos abrindo uma oportunidade para que vidas sejam tocadas pelo Senhor. E eu sei que assim como aconteceu na vida desse carcereiro, que precisava ter um encontro com Deus, e ele teve, esse retiro pode ser a porta que Deus preparou para aquela pessoa que você tem investido. Um amigo, um familiar, um parente, mais distante, não sei. Eu tenho certeza, queridos, que quem entra nessa presença, quem busca essa presença, de fato, sairá de lá satisfeito. Nós temos uma equipe que vai lá para servir, queridos. E essa equipe, provavelmente, elas não vão ter tempo nem para descansar direito. Porque a gente acorda primeiro do que o pessoal e a gente dorme depois que todo mundo vai dormir. Mas sabe por que a gente quer ir? Porque nós queremos ver Deus tocar em vidas. Nós queremos ver Deus transformar histórias ali. E certamente uma pessoa que é salva naquele lugar, provavelmente uma geração será transformada através daquela vida. Então, pastor, por que a gente não investe somente nos cultos? Porque não tem despesa nenhuma. Porque os cultos nós já temos. Eles continuarão do jeito que estão aqui. Mas esses momentos especiais, em que muitas vezes as pessoas nunca tiveram um tempo para elas buscarem a Deus, chegou o momento. Então eu quero te encorajar, meu irmão. Você que está em dúvida: pastor, será que eu devo ir? Eu tenho certeza que no mínimo você será fortalecido na sua fé e na sua salvação. O segundo encontro que eu destacaria aqui é o encontro de uma mulher. E esse encontro da mulher se encontra em João capítulo 4. Abra, por favor, João capítulo 4. João capítulo 4. Do versículo 13 em diante. Você, quando abrir, você vai dizer assim: conheça essa história. João 4, do 13 em diante. Que história é essa na Bíblia? É a história de um encontro em que uma mulher teve com Jesus. E essa mulher era samaritana, ela vai buscar uma água, e você já ouviu essa história. E ao buscar a água, meio-dia, ela se encontra com Jesus, Jesus pede a ela água, e ela fala assim: como é que sendo o senhor judeu pede a mim água, que sou samaritana? E o texto diz que os samaritanos e os judeus não se davam bem. E Jesus apresenta para ela
que Ele é a fonte inesgotável de vida. E o versículo 13, Jesus diz: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Versículo 15 diz: a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos e conhecemos. O que conhecemos? Pois a salvação vem dos judeus. O texto diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu canto, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. O que esse encontro promoveu e o que o encontro com Jesus promove na vida das pessoas? Além de salvação, os encontros com o Senhor promovem cura. Pessoas, elas são curadas. Queridos, nós sabemos, e muitas vezes nós disfarçamos muito bem as nossas enfermidades na nossa alma, nas nossas emoções. Pastor, mas eu sou um crente em Cristo Jesus. Eu sei que você é um crente em Cristo Jesus, mas deixa eu falar uma coisa para você. Existem talvez áreas da sua vida que precisam de um toque especial do Senhor. A mulher samaritana, ela tinha uma sede, mas não era apenas uma sede natural, de uma água literalmente. Essa mulher, ela tinha uma sede naquilo que nós chamamos na sua alma. Nós já aprendemos que o homem é formado por corpo, por alma e por espírito. E sabemos que quando um desses três não está bem, é natural que todos os outros sejam prejudicados. Uma pessoa que não está bem no seu físico, certamente a sua alma, o seu espiritual vai ser afetado. Uma pessoa que está doente na sua alma, o seu espiritual e o seu corpo também é afetado. Quantas vezes a gente não precisa de um medicamento? Quantas vezes a gente não precisa de uma intervenção médica por causa de doenças da nossa alma? E no espiritual nem se fala. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O Senhor, Ele salva pessoas, mas o Senhor também cura pessoas. Cura pessoas no físico, mas cura também pessoas que estão com a sua alma adoecida. Essa mulher, ela tinha uma carência profunda. Não é normal uma mulher se relacionar com tantos homens e nenhum desse relacionamento dá certo. Essa mulher, ela se sentia vazia, ela precisava preencher esse vazio de várias formas, e ela buscou como? Através de relacionamento. Mas a impressão que dá nesse texto é que essa mulher continuava insatisfeita. Sabe por quê? Porque pessoas que estão doentes na sua alma, pessoas que precisam ser curadas na sua alma, elas precisam de um toque de Jesus na vida delas. Quando ela se encontrou com Jesus, ela entendeu que havia uma água que vinha de Jesus, que mataria a sede dela para sempre. Jesus não estava tratando apenas de uma necessidade em que ela tinha naquele momento, não.
Ele estava tocando a raiz da dor daquela mulher. Jesus não perguntou para aquela mulher: você quer ser salva? Jesus começou a tocar na alma daquela mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Às vezes nós não somos bem-sucedidos na pregação da palavra. Não que a gente não deva falar sobre salvação, é que muitas vezes a gente está preocupado somente com a conversão daquela pessoa, mas não estamos preocupados de fato com aquela pessoa. Jesus, ao perguntar àquela mulher: cadê o teu marido? Jesus estava tocando na alma daquela mulher. Jesus estava tocando em uma área muito sensível e delicada na vida dela. Ele estava tocando na raiz da dor daquela mulher. Às vezes, nós estamos nas ministrações, e às vezes uma ministração específica, querido, toca na vida de uma pessoa de uma maneira que a gente percebe claramente: Deus está falando ali, Deus está ministrando ali, Deus está ajudando aquela pessoa a entender quais são os planos e propósitos dele na vida dela. Assim como Jesus fez aqui. Jesus nesse momento foi um instrumento de cura na vida daquela mulher. Não somente um instrumento, Jesus foi a fonte de cura daquela mulher. Durante esses 3 dias, queridos, nós vamos exatamente ministrar sobre Jesus, sobre os planos do Senhor, sobre como Deus quer tocar e restaurar pessoas que estão feridas, às vezes há anos, pessoas que precisam de fato de uma intervenção extraordinária de Deus na vida delas. E essa mulher, ela era religiosa, ela até questiona Jesus: como é que, sendo você judeu, fala comigo que sou uma mulher samaritana? Ela tinha conhecimento da religião, ela tinha conhecimento até mesmo de como os judeus se comportavam, o que faziam, e como os samaritanos também faziam. Porque aquela mulher, ela não precisava de mais uma religião, ela precisava realmente de uma cura do Senhor. Muita gente vem para a igreja, mas continua ferida dentro do seu coração, continua ferida dentro da sua alma, e tentam disfarçar de várias formas e falam assim: meu Deus, por que eu não consigo avançar na minha vida? Por que eu não consigo desenvolver? Porque muitas vezes, querido, nós estamos somente cheios de religião, quando Cristo de fato quer dizer assim: eu quero tratar o seu coração, meu filho e minha filha. Eu quero tocar de repente uma área em que você tenta esconder durante vários anos. E sabe uma coisa que eu acho impressionante de Jesus? É que o Senhor sempre incomoda porque Ele quer curar. O Senhor não vai te incomodar para simplesmente mexer com você e te abandonar. Ele quer curar a tua alma, Ele quer curar as tuas emoções. E a palavra de Deus é o suficiente para isso. Muita gente continua carregando rejeição, muita gente continua carregando culpa, continua carregando medo, continua carregando frustrações. E onde é que isso está alojado, meu irmão? Isso está alojado na alma dessa pessoa. Pastor, mas se essa pessoa morrer, ela vai para o céu? Sim, ela vai para o céu, mas a palavra nos diz que o Senhor nos salvou para que nós possamos ter uma vida abundante. E uma vida abundante, querido, se choca com uma vida em que você carrega rejeição, culpa, medo, frustrações, traumas e vazios que ninguém está vendo. Quantas vezes a gente tem que fazer um contorcionismo muito grande para tentar disfarçar algo que está doendo aqui dentro? Para que nós temos um retiro como esse? Para que você, meu irmão, para que você, minha irmã, não somente escute uma palavra, mas que você tenha pessoas ali para te ajudar a romper, muitas vezes em áreas em que o inimigo quer te escravizar, quer te paralisar. Há dores, queridos, que não se resolve com uma viagem, com distração, ou às vezes a gente fala assim: não, isso com o tempo passa. Não passa, e você sabe disso. Só o encontro com Jesus, só o encontro com o Senhor, só um se abrir para Deus nos possibilita de uma cura de verdade. Essa mulher, durante anos, ela é religiosa, mas ela chega e encontra Jesus, e Jesus toca, talvez em um assunto que ela não queria falar. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: e você já perdoou aquela pessoa? Ah, Senhor, me fale tudo menos sobre perdão. E você já se libertou da pornografia?
Ah, Senhor, me fala tudo, mas não falo sobre isso. Mas você já se libertou de tal área que está afetando as tuas emoções. Quando Jesus pergunta, cadê o teu marido? É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, eu sei como é que está a tua alma. Eu sei o que você está vivendo. Mas eu quero dizer para você que a água viva que eu tenho para oferecer para você vai transformar a sua vida. E aquela mulher, queridos, ela sai daquele encontro impactada e ela se torna uma testemunha do Senhor para uma cidade. Sabe por quê? Porque quando o Senhor chega, quando o Senhor vem, quando nós nos encontramos com Ele, queridos, o Senhor nos cura. Ah, meus irmãos, eu posso falar de experiências pessoais em que o Senhor me curou em áreas lá que eu pensei, não tenho nenhum problema nisso não, e de repente Deus me confronta sobre algumas gavetas, alguns problemas que estavam ali bem guardadinhos, e Deus nos chama para trazer a luz, para dizer assim, olha, não guarda algo em que eu posso ministrar na sua vida, e isso aí ser transformado. Talvez, certamente existem pessoas que precisam participar desse retiro porque estão cansadas emocionalmente. Ah, pastor, então serão 3 dias de terapia? Não. Serão 3 dias de ministração da palavra de Deus para a sua vida. Algumas talvez estejam até frias espiritualmente. Outras talvez até estejam tentando sobreviver. Mas quando a gente olha de fato nos olhos da pessoa, quando a gente olha na vida dessas pessoas, elas não reconhecem, mas elas estão secas por dentro. Estão secas. Estão se sentindo de fato vazias. É como se tivesse um buraco dentro delas. E um encontro com Deus, ela pode curar aquilo que ninguém conseguiu curar. Há problemas, queridos, que de fato eles são só emocional, mas há problemas emocionais que adentraram nessas vidas por caminhos espirituais. Aí você fala assim, pastor, mas o emocional não posso tratar no psicólogo? Claro que pode. Mas o espiritual você só trata com Deus. De repente é através do espiritual que Deus vai destravar áreas emocionais na sua vida. Esse retiro pode ser um lugar onde Jesus vai tocar feridas antigas, vai arrancar pesos que estão na sua alma e vai trazer de fato curas profundas para o seu coração. Querido, se muitas vezes você sai daqui, às vezes impactado por um culto como esse, e que bênção ter os nossos irmãos, imagine 3 dias em que você só recebe ministração da parte do Senhor, e vidas e irmãos que estão ali para te servir e para te direcionar a viver uma vida segundo a vontade de Deus. Quem se encontra de fato com Jesus, meu irmão, não recebe apenas um alívio. Essa mulher não recebeu apenas um alívio, ela recebe uma transformação. Essa mulher não é mais a mulher dos 5 maridos. Essa mulher não é mais a mulher que vivia agora um relacionamento que não era legítimo. Essa mulher agora é uma outra mulher. Eu quero dizer para você, mulheres, que o encontro como esse vai fazer, se você permitir, o Senhor vai fazer você ser uma outra mulher. Homem, o Senhor vai fazer você ser um outro homem, um homem de Deus, um homem posicionado segundo os propósitos de Deus. Terceiro lugar, um encontro como esse, queridos, ele é importante, porque um retiro como esse, um encontro com Deus, selam propósitos. Selam propósitos. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4, fala a respeito de um encontro que Abraão teve com Deus. Gênesis capítulo 12, do 1 ao 4, diz assim: então o Senhor disse a Abraão, o que ele disse? Saia da tua terra, saia do meio dos seus parentes, e vá para o lugar que eu te mostro, da casa do seu pai, e vá para o lugar que eu te mostrarei.
Vá para uma terra que eu vou te mostrar. Vá para um lugar que eu preparei para você. Em outras palavras, ele diz: vá para um lugar que eu preparei para você. E o Senhor promete para Abraão que vai mostrar para ele. Mas ele diz: farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Aí o texto diz que partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E aí o texto continua, eu quero parar aqui. Queridos, a Bíblia está repleta de histórias de pessoas que tiveram o propósito das suas vidas selados nesses encontros. Eu poderia citar Moisés, quando ele se encontra com o Senhor ali numa sarça ardente, e o Senhor sela o propósito de Moisés como um libertador do povo que estava oprimido através dos egípcios, o povo de Deus. Eu poderia citar Davi, quando ele é escolhido por Deus para reinar. E eu poderia citar tantas pessoas. Eu poderia citar o apóstolo Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus, ele cai, e aquilo ali é apenas o início de um propósito, de algo que Deus estava selando na vida dele. E eu vejo muitas pessoas dizendo assim: pastor, eu não sei o que é que Deus espera de mim. Talvez um retiro como esse te ajude, assim como ajudou Abraão. Estou dizendo, não é do mesmo jeito, mas é com o mesmo propósito. Abraão, ele vivia uma vida, meus irmãos, comum, como qualquer um de nós. E Deus fala com ele. E quando Deus fala, queridos, e a gente sabe que quando Deus fala, as coisas mudam. Porque quando Deus fala, ou as coisas mudam para pior, ou as coisas mudam para melhor. Lembra quando Deus falou com Jonas? E ele não obedeceu? Mudou para quê? Para pior. Mas depois que ele obedece, muda para o quê? Para melhor. Uma cidade ali alcançada. Então, o encontro com Deus, com Abraão aqui, selou o propósito. Deus mostrou a direção, Deus estabeleceu uma promessa. O Senhor iniciou um novo tempo na vida dele. É interessante que Abraão saiu sem ter todas as respostas, mas saiu com uma certeza: Deus vai conduzir a história da minha vida. Eu não estou dizendo que num retiro como esse você vai ter todas as respostas, porque eu estaria mentindo. Em 3 dias, em uma vida toda, a gente não consegue todas as respostas. Mas eu quero dizer para você que em um retiro como esse, você pode receber de Deus uma direção para a sua vida. Algo mais claro. E uma das maiores direção que nós recebemos de Deus naquele retiro é cuidar de vidas. É cuidar de vidas. Talvez, pastor, mas a igreja precisa melhorar muito. Sem dúvida, até Jesus voltar nós precisamos melhorar muito. Mas eu tenho certeza que você que fala isso precisa melhorar muito mais. Então, de repente, um retiro como esse é para você. Uma oportunidade dessa: pastor, eu já fui, vai de novo. Se você acha que você precisa, vá de novo. A história de Abraão, que ele nos ensina que esse encontro com Deus não mexe apenas com as nossas emoções, não toca somente em áreas que o Senhor quer curar. Não, ele reposiciona o nosso propósito. De repente você tem uma decisão muito importante para tomar, e é lá que Deus vai falar com você sobre coisas específicas. É nesse final de semana que você vai estar desligado de internet, que você vai estar desligado dos problemas daqui, que você vai estar desligado de uma série de coisas, porque a sua mente vai estar completamente concentrada em dizer: fala, Senhor, que eu quero te ouvir. Ministra o meu coração, me ensina o teu propósito. Deus não apenas nos consola, Deus não apenas cura, e eu sei que Ele cura, e muitas pessoas precisam disso, mas Deus, Ele nos direciona. Eu vejo na Bíblia que Deus não é aquele somente que visita, diz, é aquele que chama. Jesus está pregando, ele sobe no barco de Pedro, e depois de pregar,
e de estabelecer uma pesca maravilhosa, a fala de Jesus para Pedro e para os seus amigos, seus irmãos é: venham e sigam-me. Um momento como esse, uma oportunidade como essa, talvez seja um pontapé que a igreja está te ajudando a encontrar uma direção mais clara de Deus para a sua vida. Talvez você diga: pastor, ainda tem ficha? Calma, que ainda temos um último ponto. Se você estava com dúvida, querido, eu quero dizer para você que se você for para um retiro como esse, se você voltar lá dizendo assim: não mudou nada, não vi nada, a gente vai devolver o seu dinheiro. Pastor, e vai tirar de onde? Eu vou tirar do meu bolso. E eu vou devolver o seu dinheiro. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque eu já participei. Não foi de um, de dois, de alguns. Para ser ministrado. Para igual a você que vai. Mas já participei de vários. Em que eu fui para ministrar. Mas não tem como ir para ministrar e também não ser ministrado. Deus fala profundamente conosco. Há pessoas, queridos, que talvez estejam aqui dentro da igreja, que amam a Deus, mas ainda estão confusas com relação ao seu propósito, com relação ao próximo passo que precisam dar na sua vida espiritual. Há pessoas que talvez, se você se identifique, como se você tivesse o sentimento: oh, pastor, a impressão que eu tenho é que eu estou parado, travado, sem direção, sem clareza, sem foco. A gente que sabe que foi chamada, há pessoas que ainda não discerniram isso. Um retiro como esse talvez seja uma oportunidade para que Deus mostre para onde Ele quer te levar. Um encontro com Deus, meu irmão, pode fazer em poucos dias o que anos de vida, de indecisão, de escolhas não conseguiram resolver na sua vida. Aí você vai dizer assim: não, pastor, aí você já está exagerando demais. Vai. Participa. Talvez alguém diga assim: pastor, eu já fui, eu não vi tudo isso aí não. Talvez seja a oportunidade de você ver um pouco mais. Porque de repente em um encontro como esse, Deus trabalhou uma área. Porque tinham tantas áreas para trabalhar na sua vida, em que você naquele momento focou apenas em uma área. E você sabe como Deus ministrou seu coração. Não sei se você já viu um testemunho aqui de Vívia. Minha irmã, ela deu um testemunho aqui em uma vigília. Que se eu não fosse homem, eu ficava desidratado de tanto chorar aqui. Meu irmão, foi emocionante o que Deus fez na vida daquela menina. Cadê ela? Está aí? Não, né? Está ali. E aquilo que Deus fez na vida dela impactou não somente a vida dela, mas Vívia vai ser uma das palestrantes desse encontro. Aleluia. Não somente ela, mas eu acho que pela primeira vez 100% dos palestrantes vão ser aqui da igreja. Claro, a gente convidou o pastor Marcos, o Cristiano, eles tinham programação nesse dia, mas a Bíblia diz, meninos, que Deus tem seus planos. E a expectativa que eu tenho no meu coração, meu irmão, é que esse vai ser um dos encontros mais marcantes que você vai viver. Eu estou indo com essa expectativa. Porque eu não vou ouvir, não que não seja válido, um testemunho de alguém de longe. Eu vou ouvir um testemunho de alguém que vive comigo, que anda no calor que eu ando, que passa os perrengues que eu passo aqui na minha cidade, que tem as dificuldades que eu e você tem. E eu vou dizer assim: se Deus fez na vida dessa pessoa, Deus também pode fazer na minha vida. Esse retiro pode ser para você que está precisando do Senhor, que o Senhor cele um propósito na sua vida. E por último, meus irmãos, um encontro como esse
ativa ministérios. Porque o Senhor Jesus encontrou com pessoas desanimadas ministerialmente. E esse encontro mudou a história de pessoas. Eu poderia citar alguns religiosos, mas eu quero citar um dos mais teimosos, Pedro. João capítulo 21, versículo 15, é aquele texto que certamente você já ouviu alguma ministração ou já leu sobre ele. João capítulo 21, a partir do versículo 15, diz o seguinte: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Jesus encontra um discípulo que andou com ele, que dormia ao lado dele, que acordava com Jesus, que via milagres, que participou de milagres, que viu tantas coisas acontecerem, mas que estava desanimado, decepcionado. Não com Jesus, mas com as expectativas erradas que ele criou a respeito da proposta de ser apóstolo, de ser discípulo de Jesus. E talvez essa seja a sua realidade hoje. Você está ministerialmente desanimado. Talvez você esteja hoje dizendo assim: pastor, olha, eu venho para a igreja para não me desviar, mas eu estou muito desanimado. Nós estamos falando a respeito de um discípulo querido do Senhor, que falhou aqui, que carregava um peso de ter negado Jesus, porque no caso de Pedro ele negou verbalmente, mas muitas vezes nós estamos negando ele através das nossas escolhas. Quando nós escolhemos dedicar um tempo a coisas que nos desconectam do chamado de Deus, nós estamos negando o Senhor também. Pedro certamente carregava uma culpa do fracasso. Jesus tinha alertado ele, e mesmo assim ele negou. Mas sabe o que é interessante? Jesus se encontrou novamente com Pedro. Jesus, quando ele ressuscita, e as mulheres vão ao encontro do corpo e não encontram, um anjo diz: avise aos discípulos e a Pedro. Esse a Pedro significava que Jesus queria ter um encontro especial com Pedro. Jesus ele se encontra, e nesse encontro Jesus não apenas está confrontando Pedro a respeito do que ele está falando, mas Jesus está restaurando e reposicionando Pedro. É como se dissesse assim: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama mesmo? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, se você me ama, você é um pastor, Pedro, você é um vocacionado, você é uma pessoa que eu preparei você. O que você está fazendo na sua vida que você não está cuidando, não está pastoreando? Não está cumprindo o chamado que eu te chamei, Pedro? Jesus vai pessoalmente ao encontro de Pedro, que talvez qualquer outro de nós iria largar de mão e dizer assim: não, essa pessoa me negou, vou buscar quem quer. Não, Jesus foi atrás daquele homem porque Jesus sabia, ele sabe que nós passamos por crises ministeriais. Por crises ministeriais, quem é que não passa, meu irmão?
E não somente pessoas simples da igreja, mas pessoas vocacionadas. Ah, meus irmãos, na vida ministerial já deu vontade de chutar o pau da barraca e dizer, eu vou voltar lá para o peixe, moxe, lá vai dar certo, lá. Quantas vezes não já passou no meu coração uma situação como essa? E o Senhor veio ao meu encontro e fala assim, Mauro, tu me ama? E quer voltar para o peixe? Mauro, tu me ama? E quer fazer uma outra coisa, quer empreender, quer não sei o quê? Não que eu não possa fazer isso. Mas queridos, é que a presença do Senhor me atraiu. E não é que eu não sei viver sem um ministério pastoral, não. É que eu não sei viver sem estar no centro da vontade de Jesus. E um retiro como esse, querido, vai te chamar a estar no centro da vontade de Deus, vai te reposicionar ministerialmente. 3 vezes a gente vê que Pedro nega. Mas de forma muito amorosa, Jesus vai ao encontro dele e fala 3 vezes com ele. Ele não está ali para humilhar Pedro, mas para levantar Pedro. O Senhor não apenas perdoou Pedro, Ele ativou novamente o seu chamado. Meu irmão, Pedro sai dali com o propósito de cumprir o chamado de Jesus. Ele se reúne com os outros, ele está orando, e o Senhor fala assim, olha, vai esperar em Jerusalém, vai descer o Espírito Santo. Pedro está ali esperando, reajusta ali os discípulos, levanta um outro para tomar lugar de Judas que tinha abandonado, estão ali em um local, o Espírito Santo desce sobre Pedro e sobre todos. As pessoas começam a criticar Pedro, que era aquele cara muito sanguíneo, violento. Talvez ele poderia naquele momento, peraí, deixa eu pegar uma espada aqui, quero ver se o pessoal, não, ele não faz isso. Ele se levanta com os outros 11, ele começa a falar sobre a profecia de Joel, e a Bíblia diz, queridos, que aquilo impacta a vida das pessoas, que eles falam assim, o que a gente faz agora, Pedro? Aí Pedro fala assim, arrependam-se, creiam no Senhor Jesus, e 3.000 vidas são salvas ali. Por quê? Porque Jesus pegou uma pessoa que estava desestimulada, alguém que estava abandonando o ministério, e colocou ele de novo de pé, e chamou Pedro. Pedro, eu te chamei, Pedro, foi eu que te chamei, volta a fazer aquilo que você parou de fazer. E Pedro voltou, e Pedro marcou a história da igreja, e Pedro se tornou um grande líder. Mas por quê? Por causa de um encontro com Jesus, por causa de um momento que foi decisivo na vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Talvez essa seja uma oportunidade, ou mais uma oportunidade que Deus está te dando. Talvez essa seja a oportunidade que você precisa. E eu quero dizer para você, meu irmão, que se você for ali, e se você em todo momento diz assim, Senhor, continua falando comigo, fala comigo, você vai voltar de lá irreconhecível. Ah, pastor, e é mágico? Não, é mais do que mágico. Porque o mágico, ele faz apenas truques. Eu estou falando daquele que tem todo o poder, aquele que é Senhor dos senhores, aquele que é Rei dos reis. Meu irmão, eu não deveria falar de alguns bastidores, mas eu vou só dar um detalhe para você. Enquanto você está ali sendo ministrado, há uma equipe que está ali buscando a Deus, dizendo, Senhor, toca naqueles corações, Senhor, fala aquelas vidas. Há pessoas que estão orando, que estão chorando, que estão ali, como se estivessem assim, Senhor, se eu pudesse, eu colocava isso na cabeça dessa pessoa, mas eu não posso, é o Senhor que pode. Pessoas que estão ali, meu irmão, buscando a Deus, vai ter uma sala de oração ali, só para estar intercedendo por aqueles que vão estar ali. Ah, meus irmãos, alguém já fez isso por você? Alguém já, desse mundo, já fez? Porque, meu irmão, a tua igreja quer fazer isso por você. Ah, pastor, precisa de um retiro como esse? Não, não precisa, a gente faz isso sempre. Mas esse retiro especialmente é para que você tenha aquilo que o título do retiro diz, um encontro com Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse retiro pode ser um lugar de uma reativação do Senhor na sua vida. O lugar onde Jesus vai restaurar aquilo que a gente chama de paixão. Não é só fazer coisas. Não é só pegar uma caixa e colocar aqui. Não é só pegar um texto e ler. Não,
queridos, é fazer isso assim com paixão. Eu amo fazer isso. É alguém que de repente pega uma vassoura para varrer e você vê que não é somente juntando lixo. Essa pessoa, ela ama cuidar das coisas do Senhor. Não é só sobre pegar um estudo bíblico e oferecer para alguém. Tu respondeu o quê? É dizer assim, o que Deus falou no teu coração nisso? É de repente você ir dar o estudo e você perceber, não, hoje não tem ambiente para estudo. Hoje o ambiente é para ministrar na vida dessa pessoa. Pessoas que são reativadas pelo Senhor, pessoas que são reposicionadas por Deus, elas têm uma paixão e Deus de repente pode renovar essa paixão no seu coração. Pode fazer com que você volte a pulsar como você pulsava antes. Lembra do primeiro amor? É uma sensação. Nós estamos no ano do recomeço, de repente é o teu recomeço, meu irmão. É o teu recomeço. Eu creio que Jesus ainda chama pessoas. Jesus ainda levanta pessoas, não somente no tempo de Pedro, mas Ele continua chamando, Ele continua levantando pessoas. Ele ainda confia em pessoas. E quando eu falo confia, Ele entrega missões a pessoas que às vezes estão quebradas, mas que através dele são restauradas para um propósito eterno. Quem tem um encontro de fato verdadeiro com Jesus, não apenas é restaurado. Essas pessoas muitas vezes elas são reposicionadas. Eu estou quase fazendo a inscrição ali, meu irmão. A gente vinha comigo ontem, né? A gente foi lá no local e a gente falou assim, no nosso tempo não era desse jeito não. No nosso tempo não tinha tantas coisas assim não. Aí não é sobre ganhar coisas, é sobre viver. E queridos, eu louvo a Deus, porque nós não estamos sozinhos. Eu queria pedir para que as pessoas que vão servir lá, que estão aqui nesse culto, fiquem de pé, só as que vão servir lá. Muito bem. Você está vendo essas pessoas? Essas pessoas pagaram para te servir. Você está vendo essas pessoas? Essas pessoas provavelmente não vão dormir direito durante esses dias. Você está vendo essas pessoas? Essas pessoas vão comer depois daquelas pessoas que vão ser ministradas. Essas pessoas vão acordar antes das pessoas vão ser ministradas. Essas pessoas vão dormir depois que as pessoas vão ser ministradas, vão dormir. Essas pessoas, enquanto você está ali recebendo, elas vão estar orando, vão estar intercedendo, vão estar preparando o ambiente, vão estar preparando a estrutura. E sabe o que é que move essas pessoas? Jesus. O que move essas pessoas não é um homem, não é um pastor, não é um programa. O que move essas pessoas é Jesus. Porque, meu irmão, se Jesus não movesse, não movimentasse, não ativasse essas pessoas, eu tenho certeza que não iria ninguém. Mas essas pessoas, elas estão orando, e hoje elas estão iniciando um jejum. Não é para, olha como nós somos espirituais. Não é para dizer para vocês quanto a gente leva a sério isso, e quanto a gente entende que nós queremos que Deus derrame na sua vida. Essas pessoas, elas estão dizendo, sim Jesus, eu te amo. Sim Jesus, eu quero continuar cuidando de vidas. E eu gostaria de pedir para que essas pessoas viessem aqui à frente aqui agora. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar por essas vidas aqui. Até Mateus, vai. Queridos, essas pessoas, elas têm família, elas têm filhos, elas têm marido, têm esposa. Essas pessoas têm trabalho, essas pessoas têm uma série de coisas para fazer. Mas elas estão deixando tudo para ir durante esses 3 dias. Vão trabalhar 3 dias? Não. Elas já estão trabalhando há quase um mês. Para o que vai acontecer como retiro ali em 3 dias. Mas deixa eu dizer agora para você, nosso retiro não acaba no domingo. Porque nós somos chamados por Deus
para ganhar vidas e cuidar delas para Jesus. Então, nós não temos, você pode olhar assim, mas fulano não é perfeito. Eu sou o primeiro a não ser perfeito. Só tem um perfeito, é Deus. Lembra de Pedro? Pedro, tu me amas? Amo. Então vamos lá, Pedro. Essas pessoas estão dizendo assim, Senhor, eu te amo e eu quero te servir. E eu queria, queridos, que você pudesse ficar de pé agora, estender as suas mãos, abençoando essas vidas aqui agora. Reconhecendo aquilo que Deus derramou sobre a vida delas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por cada uma dessas vidas posicionadas por Ti, Jesus. Vidas que já passaram por essa experiência, vidas que tiveram um encontro com o Senhor, mas vidas que perceberam que não é só sobre receber algo, é também sobre entregar algo. Elas estão ali entregando o seu tempo, elas estão ali entregando os seus recursos, elas ali estão entregando os seus dons, elas ali estão entregando os seus talentos, elas ali, ó Pai, estão se entregando, ó Pai. Mas, meu Deus, eu sei que não adianta nada disso se o Teu Espírito não estiver conosco. Se o Teu Espírito não ministrar aquelas vidas, se o Teu Espírito não tocar nos corações, se o Teu Espírito não salvar, se o Teu Espírito não curar, se o Teu Espírito não posicionar, se o Teu Espírito, ó Pai, não reativar pessoas ali, ó Pai, igual fez com Pedro. Senhor Jesus, que o Senhor derrame sobre os Teus filhos uma porção de unção, de autoridade, Senhor, e que o Senhor revista os Teus filhos com essa autoridade e que eles estejam preparados, ó Pai, para romper barreiras, Senhor, a não ficarem travados nas armadilhas que o inimigo colocará, e certamente sempre coloca, mas nós cremos em um Deus que é maior do que os nossos inimigos. Nós cremos num Deus que pode mais, infinitamente mais, incomparavelmente mais do que os nossos inimigos, Senhor. Então eu quero te pedir agora, Senhor, guarda a família, Senhor. Guarda os negócios, guarda o emprego, Senhor. Guarda a saúde, tanto deles que vão, quanto aqueles que vão ficar, Senhor. Guarda, ó Pai, trabalha, Senhor, para que os embaraços, as dificuldades que possam surgir até aquele dia, ó Pai, sejam solucionadas pelo Senhor, através dos Teus filhos, ó Pai. Eu louvo e eu agradeço por cada uma dessas vidas, e eu oro em nome de Jesus e os abençoo. Amém, amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Certo. Tudo bem. Você pode se assentar, queridos.